Bom dia, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. O cerimonialismo ao qual viviam os judeus, ou ainda vivem, simplesmente é uma sombra. Foi e ainda é uma sombra das coisas que haviam de vir e que já vieram. Nós podemos compreender isto quando Paulo escreve suas cartas, na carta para os Colossenses, também para nós os brasileiros e todo mundo. Ele é o apóstolo, foi o apóstolo para nós os gentios. Então ele fez esta introdução do Evangelho perfeitamente a nós, foi levantado para isso. No capítulo 16 do segundo capítulo da carta aos Colossenses, ele diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, nós vemos aqui que aqueles irmãos ali que se convertiam ao Evangelho de Jesus, em Colossos, ainda estavam mantendo a observância do sábado e das festas, com o propósito de aplacar os poderes sobrenaturais ou anjos que, segundo acreditavam, guiavam o curso das estrelas, regulavam o calendário e determinavam o destino humano. Mas Paulo então diz que é uma forma de escravidão, da qual Cristo veio para libertar os homens e as mulheres. Se você continuar lendo, o verso 18, ele vai dizer isso: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. O anjo. E essa questão de anjo, vou contar, viu? Tem levado as pessoas à escuridão das Escrituras, não conhecerem as Escrituras. Fica lá esperando o anjo aparecer para ele. O anjo vem, vai falar para você o que você tem que fazer. Não precisa ter deixado a Bíblia, não é verdade? O que você vai fazer? Tem que esperar o anjo chegar e falar. A Bíblia não adianta nada? Para que isso, então? Então, tudo é baseado em visões. Olha, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e cultos dos anjos, baseando-se em visões. Hoje todo mundo é visão, é profecia, vai acontecer isso, acontecer aquilo, tive uma visão. Isso aí, você não tem que se basear a vida cristã em visões, em sonhos, em anjos que aparecem. Não, é no que está escrito, é a Bíblia. Aí Paulo diz assim: em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Olha, ele está chamando isso aí até de carnalidade. Então isso é o verso 18, que acabamos de ler. Pode-se entender como uma referência a práticas encontradas entre alguns místicos judeus e hoje tomou conta do pentecostal, do neopentecostal. E o que a Bíblia diz não faz muita diferença. Faz diferença é que o profeta falou, que teve uma visão, teve isso, aquilo, um anjo lhe falou. Mas nós devemos a obediência à cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Verso 19, ele diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Cresça, amadureça na palavra. Não você vai ficar toda a vida vivendo a vida
que a religião quer, que o mundo quer, vivendo sobre esse cerimonialismo, e outros sobre o liberalismo, outros sobre o legalismo. Isso não tem virtude alguma. Nós vamos descobrir isso agora a partir do verso 20. Todas essas coisas, esses guardas de dias, de festa, de lua nova, de sábado, não coma, não beba, não faça isso, não faça aquilo. Cuidado, tenha cuidado, que ninguém vos venha enredar com essas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então esse cerimonialismo era apenas sombras. Não faça, não coma, não... Agora Paulo então diz aqui, agora na nova vida, depois que você nasceu de novo, ou a menos que você não tenha nascido de novo, se você ainda está vivendo, observando esses preceitos que nós acabamos de citar, o novo nascimento ainda não chegou para você. Porque o verso 20 ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Que ordenanças? Tais como estas: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Vale a pena repetir este verso 20 e 21, né? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, agora a sua vida está escondida em Cristo. Está aí no capítulo 3, nós citamos na programação passada, né? Pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, esse é o verso 3 do capítulo 3. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha essa afirmação que nós acabamos de ler no verso 20. Se morrestes com Cristo. Olha o se. Você realmente morreu? Se, pois, estáis mortos com Cristo, aqui eu estou lendo agora na João Ferreira de Almeida. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? As abstinências daquilo que Deus até consagrou, deu para que nós usássemos, tais como: não toques isso, não proves isso, não manuseies isto, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas do homem. Agora você pode pensar: mas isso é bom. Não, não é bom. Isso é apenas para a satisfação da carne. Olha aí, mas uma aparência santa, aquele negócio é satisfação da carne? Jesus falou que aqueles judeus, eles jejuavam para a satisfação da carne, não para agradar a Deus. Aquela aparência de quem morreu e não caiu, né? Aquele olhar sombrio assim, não penteava o cabelo e ficava aquela carinha de xoxo ali nas praças, nas ruas, para que as pessoas os notassem. Nossa, aquele homem ali, aquela mulher ali, eles são santificados, olha a aparência deles. O sepulcro por fora é bonito, né? Tem uma aparência. E por dentro, interiormente, é quem manda. Agora, isso não quer dizer que você também vai entrar num mundo de desordem, da imoralidade, das roupas imundas, contaminadas pelo pecado.
Judas chegou a falar que tem roupas que elas são manchadas do pecado. Quando você veste uma, ela já é manchada. Quer dizer, a moda coloca isso nas pessoas. Mas a veste cristã, tanto para homens como para mulheres, ela deve ter pudor. Esses homens com essas roupas apertadas, sinalizando suas partes íntimas, mas que diferença tem você achar e vai condenar as mulheres? Você está igual a elas. Iguais, os homens são iguais, imundos, imorais, roupas imundas também. Aí a mulher não pode, o homem pode, né? Isso tudo é coisas de homens. Paulo instrui as mulheres, os homens a vestir. Vestir com modéstia, pudor. Ele não estabelece regras ali, ó, você tem que vestir tantos centímetros abaixo do joelho, tem que fazer aquilo, fazer aquilo. Isso é tudo criação da mente humana corrompida. Nós estamos ligados à cabeça, que é Cristo, e não a um sistema religioso, porque tudo é um sistema, o próprio cristianismo. Então, quando nós estávamos no sistema da seita, então eles tinham o ismo como uma coisa terrível. Aquele pastor está no ismo, para tomar a igreja dele e passar para o outro, que era da laia dele. Então massacrava aquele pastor porque não ia no encontro. Ah, porque ele está no ismo, faltou 2 encontros, está no ismo. Então o que aconteceria? Era para tomar aqueles membros, porque a chefia falou, está falado, né? Não é o que a Bíblia dizia. Tudo é do homem carnal. São homens carnais imundos, corrompidos pelo adultério, pela prostituição, pela mentira, pela ganância e para destruir os demais. Agora, vamos viver segundo os preceitos dos homens, doutrinas dos homens e muitas delas até do diabo? Então, viver segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Agora está chegando aqui uma parte muito essencial. Então tudo isso se destrói. Então, às vezes as pessoas estão aí buscando o favor das criaturas angelicais e deixam de honrar a Cristo. É um anjo que me apareceu, é um anjo que me mostrou. Mas tudo bem, ninguém descrê do anjo. Mas não está escrito na Bíblia como deve ser a nossa ordem e conduta? Precisa de um anjo vir? O anjo não virá para fazer isso. Pelo que como ele é, como a plenitude da divindade que está em Cristo, em segundo lugar, não usufruir da totalidade da redenção que foi conquistada através de sua morte e ressurreição. Esses rudimentos do mundo têm massacrado a humanidade, rudimentos dos homens. Então vamos ao verso 23, conclusão. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Pois veja por que engana. Como também de si mesmo e de falsa humildade e de rigor. Desses pastores legalistas com o povo, massacrador do povo, é uma exigência. Tem, na verdade, uma aparência de sabedoria, mas como culto de si mesmo. Ele idolatra-se a si mesmo. Parece que eu vejo a imagem de pastores chegando assim no púlpito com a Bíblia no peito, assim, andando devagarzinho, pisando em ovos. Passa até um pó branco na cara, talvez pareça, aquela coisa branca ali, pálida. Aparência de si mesmo, conquistador barato, né? Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo,
e de falsa humildade, de voluntária humildade, em disciplina do corpo, falsa humildade e de rigor exagerado. Aí Paulo conclui: mas não tem valor algum contra a sensualidade, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne, aquela aparência de santidade com os olhos cheios de adultério. Porque o adultério não está lá na mulher só não, viu? Está nos olhos de quem cobiça. Mas tem aquela aparência assim, aquilo ali é santo. Aí quando alguém diz que ele fez alguma coisa, aquilo ali é santo, santificado seja o teu nome, pastor fulano de tal. Vamos idolatrar aquele homem. E idolatram, hein? Cuidado com a idolatria. Se você fica contra a palavra de Deus para idolatrar um homem, cuidado com a idolatria. Cuidado que essa aparência é apenas aparência de santidade, mas aquilo é apenas culto do seu próprio ego. Tem seitas aí que até batem em si mesmos. O próprio líder chicoteia-se a si mesmo, parece profetas de Baal, que cortavam-se a si mesmos. O espírito de Baal não saiu da terra não, viu? Cuidado com essas coisas. Aquele homem é santo, aquele tudo, a aparência dele. Fugir da aparência do mal, tanto para o lado lá como para o outro lado, os fingimentos. Não observe só o que as pessoas falam, olhe os seus atos, que as palavras podem estar mentindo, mas os atos revelam realmente quem são. Deus tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe ricamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Prossigamos. Amém.